Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Você já tentou colocar Deus na parede alguma vez na sua vida? Eu tô rindo assim porque eu já fiz isso, amados. Nossa! Ainda falei pra ele, o senhor permitiu. Então agora o senhor me ensina a amar esse serzinho, tal, 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 tal. Nossa! Isso quando eu fiquei grávida de um filho que morreu no dia de nascer. E eu achava, na minha imaturidade, que era responsabilidade de Deus. Eu ter engravidado, né? Eu estar dando início a um novo relacionamento e ter engravidado. E foi uma coisa assim muito complicada, né? Porque eu tinha sido abandonada pela segunda vez, né? Por eu não concordar com as exigências daquele relacionamento abusivo. E eu já tinha sido abandonada grávida uma vez. Nossa, então eu conheci aquilo bem de perto. Foi muito triste, muito doloroso. Eu me lembro que eu batia no guarda-roupa e dizia: ah, só permitiu, né? Olha só. Ele faz as leis dele. E eu engravido e ele permitiu. Permitiu para todo mundo, ora bolas. Foi uma escolha minha. Mas sabe quantas vezes nas nossas vidas, na nossa imaturidade, nós fazemos escolhas erradas, nós caminhamos por caminhos que vão dar em tristeza e sofrimento, e depois a gente ainda coloca a culpa em Deus. Bom, lá no paraíso começou assim, né? Adão, quando Deus falou para ele, né? Adão, aí ele disse: a mulher que tu me destes, me deu do fruto para comer. E aí? E a gente sabe que Adão era o líder, o sacerdote, né? Ele poderia ter dito não e ter corrigido Eva, não deixado ela comer. Mas ele não fez. E ainda acusou dela ter chamado ele, seduzido ele ao pecado. Então, mas aí nós vamos caminhando. Sabe o que é mais lindo disso tudo? Que apesar de nós cobrarmos de Deus, como eu fiz, colocar ele na parede, ele ainda assim continua do nosso lado. Ele nunca soltou a minha mão. E depois, quando meu filho faleceu, né? Eu não me senti culpada, porque Deus estava o tempo todo do meu lado. E ele me mostrou que ele ia levar o meu filho. Ele não me tomou, eu falo que ele me pediu, porque ele me deu a visão aberta. Eu vi o enterro do meu filho, sabe? E eu ainda pedi uma palavra, ele me deu, né? Quando ele pede o filho a Abraão. E ali também ele estava me pedindo. E ele sabe por que ele levou. De verdade, eu ainda não conheço, eu ainda não sei na totalidade. Eu compreendo algumas coisas, talvez eu só compreenda tudo na eternidade. Mas eu fui consolada, eu fui amada por Deus, eu fui resgatada, sabe? Ele me deu um recomeço, sabe? Apesar de eu ter me comportado da maneira como eu me comportei. Então, esse papai, nós não temos como explicar, como entender o tamanho do amor dele pelas nossas vidas, sabe? Nós nos recordamos da parábola do filho pródigo. O filho vai embora, pede a herança para o pai dá tudo. Ele vai embora, ele gasta tudo. Quando ele começa a passar fome, ele volta para casa. E o pai o recebe com uma festa, com um banquete. Coloca o anel no dedo dele, né? Que anel, naquela cultura ali, é sinônimo de honra. Ele coloca o anel no dedo do filho. No recomeço. E aquele filho é resgatado. E é assim que Deus faz conosco. Apesar de algumas pessoas, como o irmão do filho pródigo, não ter gostado, né? Porque ele ficou ressentido. Ah, eu tô aqui com o senhor diariamente, quando é que o senhor mata um carneiro? O bicho lá que ele matou para poder fazer um banquete. Ele não gostou. Ele, ao invés de ficar feliz com o retorno do irmão, não, o que veio para ele naquele momento foi inveja. E quantos de nós também não pensamos, não temos esse sentimento quando nós vemos alguém que cai lá na lama, levanta e fica melhor ainda. E a gente acha injusto. Às vezes acontece. Já aconteceu comigo, pode ter acontecido com você também. Esse sentimento tão ruim que é a inveja, que ninguém quer admitir. A crítica, o julgamento, quando nós não damos conta nem das nossas vidas. Por vezes não entendemos as motivações que nos levam a fazer determinadas escolhas ou não, sabe? E aí vamos apontar o dedo para alguém que caiu
que foi resgatado. Não acreditamos no levantar das pessoas. Não acreditamos na nova vida que Deus dá. É como aquele pontinho preto numa folha branca. Tá tudo branco, mas nós focamos ali naquele pontinho preto. Mesmo porque o branco, né? Para você ver aquilo ali, para você entender, você tem que mergulhar. E o preto não, né? Tá ali na cara. O pecado geralmente fica na cara. Ele acende. E as coisas boas que as pessoas fazem, ou até mesmo que nós fazemos, elas ficam guardadas. E que bom que Deus guarda todas elas. Deus não perde nenhuma delas. E nenhuma semeadura que nós fizermos, nós deixaremos de colher os frutos. Por isso, temos que ter muito cuidado com as sementes que lançamos ao solo. Sementes amorosas são as sementes mais preciosas que nós podemos lançar ao solo. Ainda que essas sementes de amor nos tragam prejuízos, nos tragam confusão mental, nos tragam falta de explicação, ingratidão, sabe, abandono, crueldade, porque às vezes as pessoas são cruéis, ainda que nós estendamos as mãos para elas, que nós ajudemos, sabe, na insanidade delas, né? O que é insanidade? A pessoa age de determinado jeito querendo obter um resultado diferente. Ela sempre age daquela maneira. Quando eu falo insanidade, é isso. E aí ela não tá nem aí, sabe? Mas ainda assim, nós continuaremos lançando as nossas sementes de amor. Porque a Bíblia fala, continue fazendo bem. Não se canse de fazer o bem. Porque no tempo certo, você colherá, você ceifará. Então, vamos continuar. Vamos nos chamar de idiota, vamos nos chamar de tantas coisas, né? Como chamaram Jesus, o próprio Deus, de mentiroso, de endemoniado, coisas horríveis. Imagina conosco. Mas ele continua ali seguindo em amor. Sabe, ele sabia que Pedro ia traí-lo. Ele sabia que Judas ia fazer, ainda perguntou para Judas, amigo, por que vieste? Permitiu ser beijado por Judas. E Pedro, né? Aquele temperamento, né? Ele era o Paulo colérico, sanguíneo, né? Que é vulnerável ainda, antes dele ser passado ali na moenda para se tornar melhor, né? Jesus sabia que ele ia trair. E ele continuou ali com Pedro. Pedro, tu me amas? Foi o grande resgate de Pedro. Te amo, mestre. Pedro, tu me amas? Já disse que te amo, mestre. Pedro, tu me amas mesmo? Mas, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe? Porque amar, ali Jesus está dizendo para nós, não é amar de palavras, mas é amar com atitudes correspondentes. Não adianta a gente falar que ama Jesus. Amor não é sentimento. Pode até vir algum sentimento, né? Às vezes vem. A paixão, ela é sazonal, ela é como as estações, ela vai e vem. Por isso que as pessoas não devem acabar com os casamentos. Ou então ficar se casando sempre para que aquela paixão, né, venha de novo. E depois acaba e vai casar de novo para que venha nova paixão. Não, mas o sentimento, o amor não é sentimento. Ele é, antes de qualquer coisa, compromisso, responsabilidade. Se nós formos esperar para sentir o desejo de fazer bem para alguém, para sentir o desejo de calar a boca e não criticar, não fofocar, doar alguma coisa para alguém, nós não vamos fazer nada disso. Então nós precisamos realmente entender o que é o amor para o Senhor Jesus, o que é o amor segundo a Bíblia, e agir em amor, como diz a palavra. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você ceifará. E Jesus é assim a natureza do nosso papai. E ele nos fez a imagem e semelhança dele, para que hajamos de acordo com como ele agiu. Amém? Então que no dia de hoje fique essa mensagem como uma mensagem maior. Não nos cansemos de fazer o bem. Eu não sei o que você está vivendo aí. Deve estar difícil. Os relacionamentos, as famílias, a vizinhança, os amigos, a comunidade, a igreja, nada disso é fácil. Nunca foi. Por que agora vai ser? Ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo. Então, não nos cansemos. E se nos cansarmos, lembremos de Isaías 40:28. Os que confiam no Senhor renovarão suas forças, terão suas forças multiplicadas. Amém? Vamos orar? Vai lá, compartilha com bastante pessoas nos grupos, deixa o seu like,
talvez um amém, para ajudar a palavra a chegar além. Papaizinho Santo, querido, em nome de Jesus, mais uma vez te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, por este dia, Deus, pela tua misericórdia, tua bondade ter sido renovada sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Pai. Ó Pai, renova as nossas forças. Renova em nós, ó Pai, a esperança, o desejo de te obedecer, de querermos caminhar à tua imagem e semelhança, Pai. Nos ajude, ó Deus. Sem a tua graça, sem a tua força, não sairemos do lugar. E se sairmos, vamos fazer besteiras. Vamos na nossa força. E na nossa força nada se realiza, Deus, como precisa ser realizado, Pai. Cheio de sabedoria, cheio de todos os frutos que o Senhor tem derramado sobre nós. Sei com cada um, Pai, que está aqui nesse devocional, que vai passar aqui qualquer dia desse, não importa. A sua palavra não perde a validade, ó Pai. Muito obrigada pela tua palavra, que é viva, que é cortante, ó Deus, que nos ensina dia após dia a tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Toma cada vida em tuas mãos, ó Deus. Cada família, Deus, aqui representada, Deus. Cada sonho, ó Pai. Cada tristeza. Só conhece, Pai. Mais do que ninguém. Tu sabes no mais profundo, ó Deus. Mesmo aquilo que nem nós mesmos sabemos a respeito de nós, o Senhor já está lá, Deus. E é tão bom sermos cuidados por Ti, Deus. Sermos guardados, resgatados, esperançados, amados, confortados, ó Pai. E o maior de tudo, ó Deus, saber que a nossa vida não se resume tão somente a essa dimensão. E que tudo aquilo que nós plantarmos, que semearmos em amor, ó Pai, não fica no vazio, nós colheremos, porque o Senhor é fiel. Muito obrigada, papaizinho. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.